Como é que ficam as perspectivas diante desse cenário, Denise? Boa noite. Boa noite a todos. Carlos, acho que muda muito a expectativa, pelo menos de curto prazo. De início, a gente deve ter uma movimentação muito negativa de mercado financeiro. Isso já foi registrado no After Day, que são as operações que ocorrem depois do fechamento de pregão, que já começaram a pegar as primeiras notícias. Então, nós já tivemos no exterior queda dos ADRs, que são papéis que representam ações de empresas brasileiras, como a Petrobras, como o Banco do Brasil, que já estavam em queda. Porque agora pode haver um retrocesso naquelas apostas que o mercado vinha fazendo, que vinham gerando mais otimismo. A gente tinha a expectativa de aprovação das reformas, o mercado colocava como imprescindível a reforma da Previdência, o governo fazendo as contas, muitas negociações, concessões para viabilizar isso. Se não houver condição de aprovar as reformas, especialmente a da Previdência, o mercado tem um retrocesso. E aí o mercado vai ficar pressionado, com bolsa em queda, o dólar em alta, o dólar que já subiu hoje, mas mais por fatores no exterior, né? E aí ele pressiona a inflação. Pressionando a inflação, você não pode ter uma redução maior dos juros pelo Banco Central, que são os dois fatores que nós temos melhores hoje na economia, que é a queda muito forte de inflação e a expectativa de uma queda ainda mais forte dos juros. Né? E aí mexe com confiança, com credibilidade, com atração de investimentos, as contas públicas não vão se reequilibrar, a dívida pública continua subindo. Então esse seria o cenário mais negativo diante dessa situação que nós temos hoje política, que é gravíssima, sem dúvida alguma, não é? Denise, e aí só pra gente entender essa questão das reformas, esse aspecto que é bastante importante, é um tema muito, muito caro pro governo. Essas reformas, elas seriam a saída da crise, ou seja, mostrariam uma nova possibilidade, novos caminhos se abrindo, só que não feitas as reformas, e a tendência de uma paralisia, pelo menos nesse momento, tende a se agravar uma situação, ou seja, a chance de fazê-las seria agora. Como é que fica essa questão que é bastante cara para o governo? Você perde de horizonte o ajuste das contas públicas, é a primeira coisa, né? Porque a reforma da Previdência, ela podia reduzir o rombo da Previdência num prazo mais longo e aí viabilizar até o cumprimento da PEC dos gastos, que o governo conseguiu aprovar no ano passado, que foi uma mudança importante quando você pensa em reestruturação das finanças, que os gastos não podem subir, aumentar mais do que a inflação do ano anterior. Agora, para isso, você tem que segurar os gastos da Previdência, que não vão seguir essa regra. Agora, se não houver a reforma, a PEC continua valendo, e aí a Previdência vai abocanhar uma fatia cada vez maior do orçamento. E um orçamento que está deficitário, mesmo com o governo segurando despesas, porque a crise continua comprometendo as receitas, o governo tem dificuldade, inclusive, para cumprir a meta fiscal deste ano, que é de um déficit, um saldo negativo de 139 bilhões. Então é uma situação muito difícil. Toda a animação em relação ao andamento da economia estava muito relacionada aos primeiros sinais de recuperação de atividade. Nós tivemos até nessa semana prévia do PIB do Banco Central mostrando isso no primeiro trimestre e outros indicadores também. Nós tivemos dados melhores do CAGED, que mostra as contratações com carteira assinada. Isso também trouxe um ano maior. Tem a previsão de inflação baixa, que mesmo tendo relação com recessão, com queda de consumo, é uma inflação que dá espaço para redução dos juros. Agora, quando você entra numa situação de incerteza, de instabilidade, além da reforma comprometer esse ajuste das contas e talvez até a administração, diante do que está determinado pela PEC dos gastos, você ainda corre o risco de o Banco Central não poder cortar mais os juros. E aí dificulta mais a recuperação, os juros eles pesam também no endividamento público, que é outro fator de incerteza. Então você pode ter um desmonte de uma melhoria que ainda estava meio vacilante da economia brasileira, porque eu já vi hoje nas redes sociais o pessoal falando, melhoria onde, né? Porque aí você começa aquele jogo de cada um querendo defender o seu corrupto favorito. Então não, mas como é que o Temer estava conseguindo? Ele estava reestruturando. E de alguma forma você tinha avanços diante do cenário que tinha um ano atrás. Agora, se você cai de novo nesse limbo de corrupção, de investigação, risco de impeachment,
há um retrocesso de credibilidade. Então, o Brasil deixa de atrair investimentos, para aquele processo de concessões de infraestrutura, porque todo mundo vai ter medo, tem um risco institucional. Você passa a ter um risco institucional aqui no Brasil. Então, é um grande problema. De imediato, a gente deve ter uma reação muito negativa do mercado, como eu falei. Depois, haver o encaminhamento dessas investigações, essas gravações vão ser divulgadas. O presidente Temer negou que ele tenha interferido para tentar evitar qualquer delação, qualquer denúncia do deputado Eduardo Cunha, ex-deputado, não é? Mas a gravação consta lá do processo de delação. Então, é ver que situação que o governo vai ficar. Agora, a gente, sem dúvida alguma, está entrando numa crise novamente, uma nova rodada de crise, né? Pois é, Denise. E nós estamos agora na linha com o economista Fábio Colombo, administrador de empresas. Queria que também você participasse da conversa, Denise. Fábio, boa noite. Boa noite. Fábio, até em relação a tudo que a Denise vem comentado, amanhã é claro que o mercado vai levar um tombo, vai amanhecer achando que não terá mais reformas, previdência, trabalhista. O governo pode agir em relação a isso para evitar que o tombo consiga danificar muito a economia brasileira? Olha, eles conseguem atuar um pouco no mercado de dólar, porque o Brasil tem muitas reservas, então ele pode vender reservas para segurar a cotação do dólar, fazer swap. Agora, a Bolsa, ele não tem como controlar. Eu acredito que nós vamos ter uma queda muito forte, uma das maiores, acho que, da história do país deve ter essa queda, né? Porque a Bolsa vinha subindo bastante com expectativas positivas, com as reformas, e tudo isso fica agora em expectativa que vai ser retomada mais à frente, mas entramos num momento de incerteza, né? Então, realmente, a dívida pública começa a ficar em dúvida também, porque todas essas reformas da Previdência era para controlar os gastos do governo e o crescimento da dívida. Então, o risco Brasil vai crescer lá fora, nós vamos começar dúvidas sobre a solvência do governo em termos de dívida. Então, eu acho que é importante que essas delações venham a público rapidamente para se ver se realmente elas são verdadeiras. E aí tem que ter uma solução rápida do que vai ser feito, se vai ter um impeachment ou não vai ter, porque agora ficar nesse limbo é que vai ser muito difícil para o país. Agora, o problema é que a solução não é rápida, né, Fábio? Se você pegar constitucionalmente, mesmo que o Temer se afaste, você teria 90 dias para convocação de eleições indiretas, que a gente não sabe como é que seria a formatação depois de equipe econômica, a continuidade do processo todo, e eu acho que é importante lembrar de um fato que pressionou hoje também o mercado, que pode botar mais lenha na fogueira, que são os riscos de impeachment do presidente Trump nos Estados Unidos. Isso influenciou já muito o mercado. Como se não hoje, bastasse um presidente fragilizado, né, Denise? Tem dois. Tem dois, não é só a gente. Lá nos Estados Unidos eles também estão numa situação complicada, e isso mexeu com o mercado global hoje. A bolsa aqui caiu em 67, o dólar subiu para 3,13, o dólar que chegou a testar uma faixa abaixo de 3,10. Então esse fator também vai acabar influenciando. É um fator que vem a agregar mais volatilidade, mas o nosso caso é bastante grave, porque a gente estava saindo de um buraco, agora vamos cair no buraco novamente, né? Então... E tem uma questão também que muito provavelmente a oposição ganhe força para obstruir as votações. Então aqueles deputados, por exemplo, que estavam em dúvida se eles apoiavam ou não a reforma da Previdência, é bem provável que eles fiquem contra, porque eles vão querer se proteger da opinião pública. Não, certamente, a não ser que se essas delações, o teor não for verdadeiro, tudo bem, mas se tiver veracidade, acho que não tem mais condições de aprovar as reformas nesse governo. Não tem condição, vai ter que ter uma solução aí, ou a eleição indireta, que é o que está na Constituição, mas aí vai ter muita pressão para dizer que esse Congresso não tem credibilidade para eleger o sucessor do presidente, então vai ter muito embate, mas o importante é que se resolva logo isso, né? Porque se ficar numa situação assim de indefinição, aí que vai ser o pior. Agora, Fábio, você não concorda que o dano vai ser muito grande de qualquer modo, mesmo que amanhã saia a gravação, uma suposição, e Temer decida, renuncio, acaba com esse processo? Esse período todo, até constitucional, que você tem para convocação de novas eleições, a economia vai ser muito castigada. Vai ser castigada. Agora, depende muito de quem, se eles conseguirem resolver rápido e colocar alguém que tenha credibilidade no lugar dele e se mantiver a equipe econômica, entendeu? Aí
O importante é que isso seja rápido, né? Mas provavelmente não vai ser rápido. Como tem o problema do fórum dele se ele sofrer processo, se ele ficar na presidência é uma coisa, se ele sair, aí ele vai para a primeira instância. Então tem todos esses problemas aí que tem que ser visto. Vai ser um período difícil, sem dúvida alguma. Eu acho que ele acaba abortando esse processo de recuperação, que ainda era muito frágil, né? Porque a gente sempre ressaltava, olha, estamos mais animados, nós temos dados positivos, a economia parece que deixou a recessão para trás, primeiro trimestre positivo, emprego começa a ensaiar a recuperação, mas tudo oscilando muito. Então você tinha um dado positivo, outro negativo, e íamos assim, né? Numa tendência de melhora. Agora, se vem um solavanco desse, que não se imaginava nessa proporção, complica muito, porque aí você vai ter uma briga política, né, manifestações, incertezas, é tudo muito difícil, né, Fábio? Independente do problema da corrupção que está pegando, as medidas que vinham sendo tomadas na economia estavam muito corretas e por isso que a economia estava melhorando e as expectativas melhorando, né? Denise... Continua, Fábio. O importante é que esse processo continue, né, nessas reformas, né, que a gente não retroceda, mas tem que ter alguém de credibilidade para conduzir o processo que era o presidente. Agora vai ter que vir alguma outra pessoa aqui para fazer isso, né?